Boa noite a todos, você que se liga no Esportivo Pé, o seu canal de comunicação esportivo. Estamos ao vivo com o programa Esportivo na Área. Hoje com a participação do meia Diego Serra, com passagem aí em vários clubes de Pernambuco, Salgueiro, América e atualmente ou melhor, né, por conta da pandemia, ex-americano. A gente vai estar convidando o Diego aqui para estar participando do nosso programa conosco. Só enviando aqui. Diego, tá ok, vamos lá. Só enviando o convite. Olha aí o Babalu massagista aí, um grande abraço pro Babalu. Babalu que é um guerreiro aí, ó, o rei do acesso. Deus ajude você também, Babalu. Valeu, cara, tamo junto nessa luta aí, se Deus quiser. A gente vai estar saindo logo logo dessa pandemia, pra gente voltar às nossas atividades ao normal. A gente que já convidou o Diego, tá pessoal, tá só esperando o atleta entrar. Olha aí, o MX Futebol tá aí conosco também. Acredito que seja o agenciamento do Diego Serra. Olha aí, só esperando o Diego entrar. Dando aquele convite. Enviando aqui, tá, pessoal? Gente que hoje está no nosso 20º programa aqui do Esportivo na Área. A gente vai estar batendo um bate-papo aí bem legal com o Diego Serra. Tá falando aqui. Olha aí, o Diego que acabou de entrar no programa. A gente vai estar chamando ele aqui. Vamos lá, Diego. Olha aqui, solicitação. Vamos lá. Boa noite, Diego. Estamos ao vivo no programa Esportivo na Área, na noite desta quarta-feira. Cara, seja bem-vindo, né? É um prazer enorme ter você aqui. Boa noite, meu parceiro. Prazer é meu e agradecer o espaço aí. É um prazer estar falando com você. Beleza, cara. De antemão aí, nós já agradecer a todo o pessoal que está entrando, o pessoal que entrou antes de você estar chegando aí na nossa live. Dá uma olhada aqui no nosso roteiro, para a gente estar iniciando o nosso bate-papo. Diego, você, né, que é meia, né, estava aí na equipe do Americano, né, do Rio de Janeiro, antes da pandemia, né? Conta pra gente, né, um pouco da sua trajetória, né? Como o nosso canal de comunicação é focado aí, a gente sempre traz atletas de Pernambuco. Você que é um atleta que estava lá no Rio de Janeiro, né? Então, o pessoal te conhecer mais, né? O pessoal de Pernambuco que, de repente, só se fecha aí nos jogadores daqui. Conta um pouco, né, da sua trajetória do início até aqui pra gente conhecer mais aí o Diego Serra. Eu sou de Serra Talhada, daqui de Pernambuco, né? Comecei na base do esporte, saí daqui de Serra com 14 para 15 anos, fui para o Esporte Recife. Daí passei já para o Sub-17, fiquei no Sub-17, fiquei até 2011, isso. Aí fui para Santa Cruz. Saí do esporte, fui para Santa Cruz. Passei um tempinho de 15 dias, um mês no Porto de Caruaru, mas não fiquei, fui pro Porto porque fui pro Santa Cruz porque através de Renatinho, né, ele já estava lá, já estava no profissional já, e como a gente tem uma amizade de infância, né, e jogamos juntos durante nossa infância toda, ele me levou para Santa Cruz. Aí eu preferi não ficar no Porto. Do Santa Cruz, eu vim pro time daqui de Serra Talhada, que disputava a primeira divisão do Pernambucano, e joguei o Campeonato Pernambucano de 2013 pelo Serra Talhada. Daí passei só 2 meses, foi uma passagem bem rápida aqui. Passei só 2 meses, nem cheguei a terminar o campeonato. Saí pro Bahia de Salvador. Marcelo Chamusca, que era treinador do Salgueiro no tempo,
Ele é de Salvador, né? Me indicou lá no Bahia, o pessoal ficou me acompanhando durante o campeonato e um jogo depois foi aqui em Serra, no segundo turno, contra o Xangrande. A gente ganhou de 4-0 dentro de casa aqui. Eu fiz uma boa partida, né? E eles estavam na arquibancada. Aí me levaram, fui pro Bahia, passei um tempo no Bahia. 2014 fui emprestado pro Salgueiro. Aí fiquei no Salgueiro 2014, 2015. Houve uma mudança lá na diretoria do Bahia. Joel Santana, que era treinador no tempo, saiu. O Bahia tinha perdido o Campeonato Baiano por Vitória. Mudou tudo e eu não fiquei, né? Não renovaram o contrato, não fiquei no Salgueiro. Eu passei 2 anos no Salgueiro, 2015, 2014, 2015. Daí já depois saí do Salgueiro, fui pro futebol cearense, aí do futebol cearense já fui para Minas Gerais, 2018, né? Joguei no Uberaba. Aí do Uberaba, 2019, né? Eu voltei e joguei o campeonato do Potiguar pelo Açu. Aí fui para a Série D, disputar a Série D pelo Serrano da Paraíba, que não foi uma experiência muito boa. Mas aí saí de lá já direto pro americano, que é o professor Josué Teixeira, que me levou para lá, né, que já me conhecia há um tempo. Já tinha tentado me levar para outros times que ele trabalhou, o Remo, o River do Piauí, mas acabava que nunca dava certo, os times que eu estava não liberavam e tal. Daí, dessa vez, ocorreu de dar certo, né? Fechei com o americano e fui para lá. Foi uma experiência bastante positiva, né? Porque eu avalio como o futebol do Sul é um nível mais alto que o do Nordeste, até pelo fato, o lado financeiro, que lá os times têm capacidade maior, né? E com isso, o lado financeiro atrai jogadores de mais qualidade. Foi uma experiência bastante boa que teve um lado positivo e eu aprendi bastante. Verdade, cara. O futebol do Sul, né? Hoje, infelizmente, a gente sabe que ainda é superior ao do Nordeste. O futebol nordestino que cresceu muito ao longo dos últimos 10 anos, com a chegada de vários atletas aí, até porque os clubes estão melhorando. Claro, precisa muito melhorar ainda. Eu, principalmente, que acompanho o futebol aqui de Pernambuco, sei que as equipes precisam de melhoria, mas vem evoluindo, né? Hoje, o futebol do Sul, sem dúvida, é melhor, tanto nessa parte financeira, os próprios atletas que estão aqui, posso citar aí o Fernando Praz, o treinador aí também, acredito que é o Fernando, que está na equipe do América, ali de Natal também, e ambos, né, optaram vir para cá pela experiência, é claro, mas eles, né, que já são rodados aqui, falaram que melhorou muito o futebol daqui, né, nos últimos 10 anos, mas a gente ainda vê uma necessidade de uma melhora. Aproveitar para abraçar aí todo o pessoal aí que faz o Esportivo Pé comigo, a minha equipe aí, o Alan Vinícius, o Micael, tamo juntos aí. César Guerreiro da Nordeste Agenciamento, tá aí também. A sua agência, né, a MX Futebol, acredito, tá aí também conosco. Aproveitar para abraçar também. A Rádio Mania Recife, que eu estou querendo colocar um trecho aqui dessa live lá também. Rádio Mania Recife Esportivo Pé, Sintonia Perfeita, terça-feira, nosso programa vai estar lá. Tá? E vamos dar continuidade, cara. Cara, a respeito da passagem do Salgueiro, né, no ano de 2015, conta pra gente como foi essa passagem por lá, né? Ano que o Carcará jogou todas as competições possíveis, né, incluindo a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Um ano, aí, sem dúvida, espetacular para a equipe do Carcará do Sertão. Eu cheguei no Salgueiro em 2014, né? Era bastante novo, tinha pouca experiência, assim, comparado aos jogadores que estavam lá, né?
O Salgueiro tinha uma base muito forte, que já vinha de tempo juntos, né? Os jogadores que estavam lá. E foi uma passagem que eu pude aprender bastante. 2014 a gente caiu fora na Série C no mata-mata para o Mojimirim. Chegamos perto de subir para a Série B. Mas no Pernambucano a gente perdeu na semifinal pro Náutico. E na disputa do terceiro lugar a gente ganhou do Santa Cruz. Ganhamos do Santa Cruz no Arruda e aqui em Salgueiro. Mas no Brasileiro de 2014 a gente fez uma boa campanha na fase de pontos corridos, mas quando chegou no mata-mata a gente tropeçou no Mojimirim, que foi quem subiu, né, para a Série B. 2015 foi um ano que aí eu consegui jogar mais, aprendi bastante, né, com os jogadores que estavam lá. Tenho uma amizade até hoje com todos, com a maioria, né? E foi um ano que eu consegui jogar mais. O professor Fernando Alcântara, né, que acho que você deve conhecer, ele trabalhou aí no Vitória de Santo Antão. É um cara que a gente ainda até hoje tem contato. A gente se fala, é um cara que me ensinou bastante, me ajudou muito. E é um cara que eu levo na minha vida aí como um cara que me ensinou muito e que me ajudou bastante. Cara, aproveitar para mandar um abraço aí também ao pessoal do Mundo da Bola, tá aí conosco aí. Inclusive você já fez uma live com eles lá, anteriormente. O moleque aí é parceiro. E, cara, essa passagem no Salgueiro, você chegou a jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste nesse ano? Não, eu jogava mais, joguei mais jogos do Pernambucano e jogos do Brasileiro. Eu era reserva, né? Em 2015 eu era reserva. E entrava no decorrer dos jogos, né? Mas Copa do Nordeste eu acho que eu disputei um jogo só. Copa do Brasil, a gente fez uma campanha boa também, mas eu não joguei na Copa do Brasil. Joguei mais jogos do Pernambucano e do Brasileiro. Cara, olha aí, o grande Alain Vinícius está acompanhando conosco. Grande abraço. O Salgueiro, cara, que há muitos anos vem caindo aí na banheira, né, na Série D. O que é que você acha que tá faltando? O que é que você acha, né, que pode ser daquele ano que você estava lá integrado ao grupo? O que é que faltou pro Salgueiro conseguir o acesso, né? O Salgueiro que já vem aí, eu acredito, uns 5 anos, não consegue estar subir, né? O Salgueiro, cara, eu vou falar assim da minha época, né? Que eu não posso falar de agora porque não tô lá, não tô de dentro, não sei como tá. E assim, quando eu tava lá, o Salgueiro, a gente tinha uma base muito forte. O time era muito forte, que batia de frente com os times grandes da capital. Tanto que a gente sempre beliscava aí a semifinal, chegava na final, sempre desbancava um grande. O Salgueiro deu uma caída, né, recentemente aí, acredito que vai muito pela saída de Clebel, que deixou a presidência do clube já tem um tempo, e caiu bastante depois que ele saiu. 2017, né, eles disputaram a final contra o Sport, que a gente sabe, né, a repercussão que deu, que aquele jogo lá em Salgueiro, que até hoje eles falam muito, né, daquela um lance polêmico lá que o juiz deu a favor do Sport e tirou o título do Salgueiro. A partir dali o Salgueiro caiu muito, né, tanto o lado financeiro como questão de administração do clube, organização mesmo assim no dia a dia, né? Tanto que depois de 2017,
Eu me recordo assim que saiu bastante os jogadores que já tinha bastante tempo lá, né? Marcos Tamandaré, Morelândia, Ranieri zagueiro, Luciano goleiro, Mondragon goleiro. Era uma base que a gente tinha, né? Que era de muito tempo os jogadores ali. E depois daquele ano, quando o Clebel saiu, a maioria dos jogadores saíram, né? E o Salgueiro caiu muito a partir daí. E hoje em dia eu não posso falar, né? Como eu te falei, hoje em dia eu não posso falar porque não tô mais lá, não sei o que acontece, até não sei quem está mais à frente do Salgueiro, mas o Salgueiro tem uma camisa forte, tem uma torcida que apoia bastante, e, mesmo numa crise, numa fase ruim, é difícil jogar lá. Verdade, as equipes quando jogam no Salgueirão, né? Sempre tem aí uma pressão muito forte pela torcida do Carcará. Salgueirão, né? Para quem não conhece, é o famoso Cornélio de Barros, Isso. o estádio aí do Carcará. Cara, você também que tem passagem, né, no América aqui de Pernambuco, né? Ótimas atuações por lá, né? Em um ano que o América saiu bem, né? No campeonato pernambucano e também jogou a Série D, né? Naquele ano. Um jogo que a gente pode destacar o jogo contra o próprio Salgueiro, onde você fez um gol de falta ali no Mondragão, que nem ele acredita que levou, eu que estive com ele aqui recentemente. E aí, cara, qual foi a estratégia que você usou para fazer aquele gol do Mondragão? Rapaz, um gol daquele, muito longe, né? Que nenhum goleiro achava que ia levar aquele gol. Ali foi um jogo que eu tava na cabeça desde o começo do campeonato. Antes de começar o campeonato, eu já tava com aquilo ali na cabeça. Porra, acho que era a quinta rodada, se eu não me engano. Era a quinta rodada do primeiro turno. E eu já tava com aquilo ali na cabeça antes de começar o campeonato. Pô, na quinta rodada a gente vai pegar o Salgueiro, eu tenho que destruir, meu irmão. Os caras, todo mundo meu amigo lá que tá lá, meu ex-clube, eu tenho que destruir. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Assim, eu me pressionei muito para aquele jogo, sabe? E eu tive a infelicidade de um jogo antes, que foi contra o Atlético Pernambuco, a gente jogou lá em Carpina. A gente ganhou de 2-0, mas eu tive a infelicidade de me machucar no primeiro tempo. Tive uma lesão no tornozelo e me machuquei. E já saí com a cabeça um trevo. Porra, me machuquei o próximo jogo contra o Salgueiro. Caralho, eu nem pensava, eu não tava nem com a cabeça nem naquele jogo mais. Porque eu já estava pensando no jogo contra o Salgueiro. Caramba, o jogo já estava 2-0 no começo do jogo pra gente já. E o time do Atlético Pernambucano, assim, com todo respeito, né? Mas era bem abaixo. E eu já saí do campo na maca ali, já com a cabeça, caramba, velho, vou perder o jogo contra o Salgueiro, o próximo jogo. E fiquei com aquilo na cabeça. Daí chegou na segunda-feira, o treinador, que ele é lá de São Paulo, né? Toninho Cobra. Até hoje também a gente tem contato ainda. Ele chegou em mim e perguntou, né, como era que eu tava, se eu tinha condições de jogo e tal, porque ele confiava bastante em mim, né? E ali no América tinha bastante jogadores novos que alguns tinham estava sendo até o primeiro campeonato profissional. E eu assumi um papel ali no América de responsabilidade, né? De chamar a responsabilidade mesmo e de ser um dos líderes do time. Aí aconteceu essa infelicidade. E ele, na segunda-feira, ele chegou para mim e perguntou se eu tinha condições de jogo na quarta, e eu estava sentindo muita dor. Estava sentindo muita dor e não conseguia nem andar direito. Daí ele teve a ideia ele tinha conhecimento no esporte, né? E eu tinha alguns amigos ainda do esporte no tempo que eu joguei lá. Daí a gente foi
mexer os pauzinhos, né? Como a gente fala na linguagem da bola, mexer os pauzinhos lá e eu consegui tomar uma infiltração, que é uma injeção direta no osso, só para jogar esse jogo contra o Salgueiro, de tão importante que era para mim esse jogo. Não podia perder de jeito nenhum. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui, né, no esporte, tomei a infiltração, caramba, velho, muita dor, a pior dor que eu senti na minha vida. Injeção direta no osso e o cara chora sem querer. Daí eu fui pro jogo, né? Aí conversei com ele me perguntou, né, o que era que eu achava, se eu queria começar jogando logo pra testar logo, né, e se houvesse algum problema, ele não perder a substituição depois, né? Só que aí teve um problema da diretoria, acho que no vídeo você vê, né, que eu fico puto ali na comemoração do gol, eu fico puto. Foi uma discussão que eu tive com o diretor no vestiário. Acho que 90% das pessoas vê o vídeo e não sabe o porquê. Quem sabe é porque eu contei, né? Quem não vê o vídeo, porra, esse cara é maluco, o cara fez um gol da porra desse aí, tá doido aí xingando e todo mundo. Mas foi porque a gente tava aquecendo, só aquecia os 10 que iam entrar, né? E eu tava aquecendo lá em cima, tinha conversado com o treinador, pô, não tô sentindo nada, eu quero jogar, pô, não tô sentindo nada, eu quero jogar. Daí fui aquecer. Aí, no meio do aquecimento, um diretor chegou lá no campo lá e me chamou. Diego, é porque teve um problema e tal na súmula. A gente não sabia que você ia estar apto a jogar porque você não treinou nem segunda nem terça. E houve um erro de comunicação com a comissão e tal. E seu nome ficou como suplente. Tu vai ter que ficar no banco. Aí eu fiquei louco, cara. Como é, meu irmão? Você tá doido? Eu tomei uma infiltração para jogar esse jogo, pô, uma dor do caramba. Você vem me dizer um negócio desse. Não, eu já fui na arbitragem já, eles já enviaram a súmula para a federação, não tem como mudar mais. Rapaz, eu fiquei louco. Fiquei louco, briguei no vestiário, xinguei pra caramba, quebrei umas garrafas lá. Daí, acabou o primeiro tempo, né? A gente tava perdendo de 1-0 já. Acabou o primeiro tempo. Aí o treinador foi e me chamou, ó, aquece durante o intervalo aí que você vai entrar. Aí eu já entrei pilhado já, entrei a mil já e naquela aí aconteceu infelizmente a gente perdeu o jogo, né? Mas eu consegui fazer um golzinho ainda. E respondendo a você na pergunta que você fez da ideia e tal, pô, eu conhecendo o Mondragon, porque a gente treinou muito junto, né? E passou 2 anos junto, a gente conhecia bastante, né? Ele também me conhecia bastante. A minha batida ele conhecia bastante, né? Já sabia. Mas a gente conversando depois do jogo, ele falou, né? Que esperava um cruzamento na área. Esperava eu cruzar na área. Ele esperava aqui. Até pelo fato que eu não peguei tanta distância para a bola. Eu não peguei muita distância para a bola e pelo fato de ser final de jogo, era 42 do segundo tempo já, e meu time foi quase todo mundo para a área. Foi o zagueiro, foi todo mundo para a área. Aí, qual louco do zagueiro vai todo mundo para a área e o cara vai estar no gol? Aí eu acho ele ficou nessa, né? Pô, tava esperando você cruzar, Diego. Você é maluco, você me. Ele falou até um palavrão, você quer me derrubar, pô, fazer um gol de mim quase no meio do campo. Mas tive a felicidade ali de acertar o chute, né? E fazer um bonito gol que concorri nesse ano até pro gol mais bonito do Pernambucano. Perdi pro Diego Souza, que foi um gol de voleio, se eu não me engano, que ele fez bicicleta. Foi um gol meio assim que ele fez na ilha. E perdi para ele, fiquei em segundo lugar, mas fiz o golzinho. O importante é deixar a marca lá no ex-time.
Não deixou a marca, né? E o Mondragão até hoje não esqueceu, que ele veio aqui pra mais com a gente, falou desse gol aí, e até hoje ele não acredita. Cara, você que tem passagem aí por vários clubes, né? Ao longo aí da carreira. Qual o clube que você já se identificou aí? Mais se identificou, né? E sente saudades até hoje? Rapaz, eu, assim, graças a Deus, agradeço muito a Deus, né, pelo dom, pela saúde que Ele me dá. E graças a Deus, tive a felicidade de já ter passado por 13 clubes. Isso. Mas eu sempre, assim, me identifiquei muito com o Santa, né, o Santa Cruz, pela torcida, pela paixão que eles vivem. Isso ali ver a arquibancada do Arruda tremer é bonito, é emocionante. E o tempo que eu passei lá, aprendi bastante, assim, também pelo lado ruim, né, que a gente, que só quem vive o dia a dia sabe. E eu passei já passei, assim, por bastante coisa no mundo da bola, né, como 99% dos jogadores passam, né. E aprendi bastante. Foi um time que me fez crescer bastante, me ensinou ser homem, né? Verdade, cara. É o Santa Cruz que hoje, aqui de Pernambuco, acredito que seja o time aí que mais tem torcida. Né? E quando lota ali o Arruda, eles pressionam mesmo. Pode ver aí que esse ano o Santa Cruz aí tá com 5 atletas da base. Eu já trouxe para cá 2, participou aqui do nosso programa, e todos eles, quando estrearam, sentiram muito a pressão ali no Arruda, porque não é qualquer estádio. O cara estrear ali de 40 mil pessoas não é para qualquer um. O Santa, até na fase ruim mesmo do Santa, na fase braba mesmo do Santa, que nem série do brasileiro tinha, e os caras lotavam estádio, era 60, 70 mil no Arruda. E na Série D mesmo, quando o Santa Cruz conquistou a vaga, acho que foi 2011, né, 2010, 2011, que eles conquistaram a vaga e começaram aquela ascensão, né, do Santa Cruz. Na Série D ali, daquele ano, o Santa Cruz botava todo jogo, era 60 mil. Acho que time nenhum no Brasil faz isso. Numa Série D do brasileiro, colocar 60 mil todo jogo. Tem E dia que não coloca nem 10 mil, quanto mais aí você tira, né? Tipo, time grande na Série A do brasileiro tá uma draga danada aí. Botafogo, os times não dá 10 mil no campo. E o Santa Cruz, né, sempre teve esse lado aí, a torcida muito apaixonada. Acho que jogador novo que está começando tem que ser brabo, tem que ter personalidade para jogar, senão a bola queima mesmo. verdade, cara. Cara, você tem passagem, né, aqui no futebol, como a gente vem falando, do Nordeste e aí agora no futebol carioca. Qual a diferença técnica e estilo de jogo desses dois? O pessoal vai diferenciar. Cara, a diferença, assim, o nível técnico é bastante diferente. Aqui no Nordeste, já há alguns anos, né, os times menores traz jogadores que nunca jogaram profissionalmente, já pelo lado financeiro, né, de não ter condições de arcar com os compromissos corretos, né, e já eles preferem trazer jogadores que não vão ter um custo, né, um custo alto, e aí atrapalha na qualidade também. Já lá no Sul, o nível técnico é bastante diferente por esse fato, né, de ter bastante jogadores de qualidade. Assim, o modo que eles trabalham também é um lado muito profissional. Aqui no Nordeste, eu joguei na Paraíba, joguei na Bahia, joguei em Pernambuco, joguei no Ceará, joguei no Rio Grande do Norte. O profissionalismo deles lá em Minas, quando eu passei, né, em 2018, e no Rio, o profissionalismo deles é bastante elevado, né, esse lado deles aí, que
O cara tem que ser focado, tem que levar aquilo a sério ali, senão fica para trás. E lá no Rio, eu pude aprender bastante, né? Como eu te falei, passei já por 13 clubes, mas a gente nunca sabe de tudo, nunca sabe. O cara tem que ser humilde para saber que tem que sempre melhorar e sempre aprender alguma coisa nova. Pude aprender bastante, né, com jogadores que estavam lá, que eu já tinha assim, já tinha amizade, já tinha um conhecimento, né, mas tinha jogado contra só, mas dessa vez já a gente jogou a favor lá. O próprio o Zeca, que entrou na live aí, meu parceiro, meu irmão, que a gente morava junto lá, que ele jogou no Santa Cruz, lateral esquerdo do Santa Cruz. Rogerinho, que passou pelo Náutico aqui. A gente aprendia, vivia bastante lá e eu pude aprender muito, né? Isso, cara, um dos principais problemas do futebol do Nordeste, que é possível a gente observar, é que, como você falou, o lado profissional, os atletas, pronto, as equipes do interior, né, pega atletas que nunca jogou equipe profissional. Aí vai o atleta, não segue o planejamento dos treinadores, o que não acontece na equipe do Sul. Eu estive aqui segunda-feira com o Felipe Cabeleira, ele que está hoje no Santa Cruz, mas estava no Internacional, teve passagem por lá. Ele falou que ele próprio tem experiência própria lá e aqui. No Internacional, os caras seguem fielmente o que é passado para eles, da comissão técnica. Já no Santa, ele pode aqui falar para a gente que os caras não seguem. Então, esse também é um dos principais erros do futebol pernambucano, porque os caras ganham a oportunidade do profissional. Muitas vezes, os caras desperdiçam, pô. A própria equipe aqui da minha cidade, de Vitória de Santo Antão, esse ano foi para o Campeonato Pernambucano com 20 atletas da base. E fez uma lambança, pô. Fez uma lambança, tá aí na lanterna do Campeonato Pernambucano. Por quê? Não é que os caras não tenham qualidade, é porque os caras não fazem o que foi repassado para eles. Pô. Os caras querem se destacar, não trabalha em equipe, não tem aquele controle de bola. Quer se destacar, sim, tá certo, você vai se destacar. Mas não obteve o êxito. Não adianta você fazer uma jogada bonita, e o Vitória conseguiu grandes lances nesse Campeonato Pernambucano, mas não chegou o gol e nem chegou a uma vitória, né? Então, infelizmente, eu acho que hoje a situação atual dos times daqui de Pernambuco, principalmente do interior, que traz esses jogos, é que os caras não seguem e sobem muito a cabeça quando chega no profissional. Acho que até mais, a gente pode ir até mais além, né? Acho que os times daqui, os times intermediários, time pequeno, né, que a gente chama aí, daqui de Pernambuco, né, daqui do Nordeste, lá no Rio agora, o que mais chama atenção, assim, os caras tem tudo lá, pô. Equipe de nutrição, dentista, psicólogo, é tudo. Aqui no Nordeste os caras tem nada, pô. É gelo e oração se o cara machucar. Não tem essa. E lá é equipe de fisioterapeuta, 4, 5, os caras tá todo dia no campo, o cara machucou, os caras já tá em cima, dentista toda semana, tá com problema no dente. Acho que pouca gente sabe disso, assim, quem não é envolvido com futebol, pouca gente sabe que o cara tem uma cárie no dente já pode dar lesão. Dá lesão em músculo de coxa por causa de uma cárie no dente. E por isso que os caras investem muito nisso aí, nutrição, dentista, psicólogo, pra tudo, pô. Eu passava muito, assim, por psicólogo, o treinador pegava muito no pé, assim, por esse lado, porque eu tive minha filha recentemente, não vi quando ela nasceu, não pude estar presente, porque estava pré-temporada, a gente viajando, amistoso, e não deu para mim vir. E o psicólogo ficava no meu pé, porque eu tava com a cabeça um trevo. Pô, minha filha nasceu e eu naquela... Porra, eu não dormi, pô. Eu não dormi de um dia pro outro. E a gente tinha treino no outro dia de manhã e eu não dormi. Ela já nasceu à noite,
já um pouco tarde da noite, eu já passei o dia naquela. E, e é isso que diferencia assim, o Sul para cá, para o Nordeste. Os caras são muito profissionais em tudo. Ele é tanto na estrutura que eles oferecem para o jogador, dão condições do cara trabalhar, para o cara se preocupar em apenas jogar, né? Apenas se preocupar no dia a dia do cara no jogo. Aqui no Nordeste, infelizmente, acontece muito isso, né? Do cara, os times não pagam certo, o cara tá preocupado porque o cara tem família, tem que tem que levar o alimento para casa, né? Muitas das vezes a família depende dos jogadores e o cara já fica com a cabeça como? O cara não paga, pô. Aí lá pro lado do Sul acontece, né? A gente vê time de Série A, os caras atrasando salário, mas acontece. Mas os caras lá dá condições do cara trabalhar o dia a dia, do cara fazer o melhor, né? Lógico, tem as exceções aqui, né? A gente vê o Afogados fazendo um grande trabalho aí de administração, os caras fazendo história aí, né? Classificando Copa do Brasil, fazendo uma campanha no Pernambucano de bater de frente com os grandes. A gente vê o Retrô, né? Que tá começando, mas é um time que já tem uma baita estrutura aí que faz inveja a qualquer time de Série A do brasileiro, Série B do brasileiro. Tem sempre as exceções, né? Mas eu falo assim, no modo geral, né? Que a desorganização, né? É bastante grande. E infelizmente acontece isso bastante aqui no Nordeste. Verdade, cara. Sabendo que você já passou aí por várias equipes, né, intermediárias, qual a maior dificuldade que você já passou na carreira ao longo aí? Justamente o que a gente acabou de falar, né? Eu já passei de ficar sem receber, né? E é bastante complicado. O cara desmotiva mesmo e fica sem cabeça, né, para trabalhar. Mas o jogador, acho que quando entra no campo ali, no jogo, nunca o cara pensa, né, de estar eu tô com salário atrasado, eu não vou correr, eu não vou botar o pé. Não. Quando chega no jogo, o cara não pensa nisso. Mas o dia a dia é bastante complicado. O cara tá longe da família também, longe dos amigos, né? Longe de todo mundo que a gente ama aqui da cidade, né? E é bastante complicado. Verdade, cara. E uma realidade aí que poucos conhecem, né? O cara acha, eu tô jogando no time profissional de uma equipe, principalmente aqui em Pernambuco. Mas não conhece a verdadeira realidade, ó. A questão de planejamento, questão do psicológico. Eu já estive aqui com técnicos aqui do futebol aqui de Pernambuco. Os caras disseram, ó, eu mesmo que fazia o psicológico dos meus atletas, porque não tem um psicólogo. Se eu não fizer, os caras, né, infelizmente ali na hora do jogo, não vai ter um controle mental. Questão do salário. Aqui no Nordeste, no Nordeste, em Pernambuco, as equipes intermediárias, algumas, pagam 2 salários, 3 para os jogadores. Então é um salário muito abaixo que os caras realmente não têm motivação. Tem equipe que chega a pagar um salário mínimo. Como é que o cara vai se motivar a jogar futebol? Um salário mínimo você arruma aí trabalhando em uma função qualquer, pô. Não tem como. E é justamente isso que a gente tava falando, né? Os caras, pro lado lá do Sul, Sudeste, os caras dão condições de você trabalhar. Tem toda uma estrutura, até pro próprio treinador, né? O treinador se preocupa apenas em montar o time dele ali e focar naquilo ali, de tirar o melhor do jogador dentro do campo. Mas aqui o treinador tem que ser tudo. Ele tem que ser psicólogo, tem que ser motivador, tem que ser médico, o cara tem que ser tudo aqui. Aí é complicado. E jogador, o cara tem que se virar nos 30 também. Verdade, o cara se vira, né? Faz profissão que não é da sua área para tentar organizar a sua equipe.
Cara, sabendo aí da sua experiência, o que um atleta observa antes de acertar com o clube, né? Pergunta qual eu faço para você, como eu já falei, por conta da sua, né? 13 clubes aí, então já tem aí uma boa bagagem. Eu mesmo, antes de fechar um acordo, um contrato, né, eu mesmo procuro sempre entrar em contato com amigos que já tiveram passagem por esse determinado clube, para saber como é, né, as pessoas que, que estão ali à frente, né, desse clube, se são pessoas sérias, se realmente cumprem com os compromissos que fazem, né? E a gente sempre, acho que a maioria dos jogadores sempre procura saber disso. Como é a cidade que a gente vai, né? Procura sempre saber o maior possível. Isso, cara, isso. Ano passado, né, você jogou o campeonato Potiguar pelo Ansu, no Rio Grande do Norte, né? E também aí Isso. a Série B pelo Serrano, não é isso? Isso. Certo. Aí eu te pergunto, qual a diferença aí ou melhor, não a diferença, qual é mais pegado, o campeonato pernambucano ou o campeonato potiguar? Tem mais pegada de jogo, o equilíbrio entre as equipes? O Pernambucano é. Pernambucano, assim, tem um nível técnico maior, né? Pelo fato de ter Sport, Náutico, Santa Cruz, Salgueiro, Afogados, que agora montou time forte. O nível é bastante elevado, né? Assim, de ter uma competição, uma competitividade entre os times de estar um batendo de frente com o outro. Lá no Rio Grande do Norte é mais ABC e América é mais dominante, né? O Globo há pouco tempo teve uma fase legal, mas durou pouco. Mas lá o ABC e o América domina bastante. Aí o restante dos times ali brigam pela parte de baixo, né? O Açu, eu fui para lá através do preparador físico, que é amigo, é parceiro, que ele tá no Salgueiro, inclusive, né? O Igor Tenório, que trabalhei com ele no Serra Talhada, o Igor, e ele é de lá de Natal. Júlio Terceiro, que era treinador lá do Açu, foi jogador do América de Natal, entrou em contato comigo através de Igor e acabou que eu fui para lá, né? Nunca tinha jogado lá e oportunidade de abrir mercado, fui tentar lá. Joguei, a gente teve uma boa passagem, né? Fiz alguns gols e o Açu, deixamos o Açu numa colocação boa. A gente quase conseguiu a vaga para a Série D, que o Açu só tinha disputado uma vez, mas fizemos uma boa campanha, né? E de lá eu fui pro Serrano. Isso, cara. Joga um campeonato como o Potiguar, e só duas equipes disputam o título. Desmotiva o atleta que joga por equipes intermediárias, porque no Pernambucano, apesar de os três da capital liderarem, as equipes nos últimos anos vêm chegando, como é o caso do Central, o próprio Salgueiro, agora o Afogados, vem fazendo boas participações. Já no Potiguar, não. O Potiguar é ABC e América. ABC e América. Então, quando você foi para lá, você já sentia um pouco, né? Aí eu já sei que eu não vou chegar, na final eu não vou chegar, porque tem aquele pensamento do jogador. Eu não. Eu vou ser bem sincero para você, como eu sempre fui, assim, todas as entrevistas, pode puxar aí, que eu sempre tive um lado polêmico também, de sempre falar a verdade e falar o que eu penso. Eu fui para lá mais pelo lado financeiro, né? Recebi a proposta e fui mais por causa disso. Mas a gente já sabia que, no fundo, o cara sabe, pô, o cara, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor, lógico. A gente tá ali, mas no fundo o jogador sabe. E
a gente sabia que lá eram os dois que mandavam, o ABC e o América. Aqui em Pernambuco como a gente falou, é totalmente diferente. Tem bastante times que, que batem de frente com os grandes, né? O Salgueiro, Afogados, Central, Retrô, que os caras entrou com tudo aí, os caras batem de frente com os times grandes. E ainda mais agora, né? Que o esporte deu uma caída, né? O lado financeiro do esporte deu uma caída também. O Náutico e o Santa já não é mais o mesmo de uns tempos atrás. E até antes da pandemia aí, eu apostava bastante no Retrô, que o Retrô se não chegasse numa final, ia chegar longe. O próprio o Salgueiro acho que era vice-líder do campeonato, se eu não me engano. Isso, Tava atrás do Santa Cruz, né? Isso aí. E, porra, Pernambuco do Nordeste, e Pernambuco é um dos campeonatos mais competitivos. isso, cara, é verdade. Falando da atual temporada com o americano, né? Foi uma passagem curta, né? Até por conta da pandemia. Mas como foi, cara, essa decisão de disputar a segunda divisão do Carioca, né? Não, lá é a primeira divisão. A gente. A primeira. Isso, é a primeira. A gente disputou. Porque tem tipo uma seletiva que eles chamam lá de seletiva, que já é a primeira divisão, que eles consideram, né? Já é a primeira divisão, mas é como era o Pernambucano, acho que 2013, 2000 que os grandes não participavam. Não sei se você lembra, que os grandes não participavam do primeiro turno do Pernambucano. Só as equipes intermediárias. Isso. E lá tem tipo essa seletiva que são 6 times que jogam, que foi o Americano, foi o América do Rio, foi a Portuguesa, foi Macaé, Nova Iguaçu e Friburguense. E 2 se classificam para a fase principal, né, a fase de grupo do Carioca, que aí já entra os grandes e já entra os outros times. E os outros 4 brigam para não cair. Brigam para o rebaixamento, para cair 2. E eu cheguei no Americano em setembro do ano passado. A gente disputou amistosos e fizemos a pré-temporada e começou a seletiva em dezembro. E infelizmente no último jogo a gente já estava praticamente classificado. No último jogo a gente, infelicidade lá, que ali naquele dia ali a gente podia jogar à tarde e a noite inteira que a bola não ia entrar. A gente perdeu por 1-0 fora de casa e ficamos de fora para o Macaé. Entrou a Portuguesa e o Macaé, a gente ficou de fora por causa de um gol de saldo. Naquele dia ali foi bastante complicado para todo mundo, porque a gente tava... Todo mundo... Era um grupo... ali foi um grupo que a gente se fechou bastante, se uniu bastante, era todo mundo amigo mesmo, a gente criou um vínculo muito grande. E naquele dia ali, cara, foi bastante complicado até dentro do vestiário mesmo. Acho que foi uma das piores sensações que eu senti até hoje naquele dia ali, porque a gente confiava muito no nosso time e a decepção foi grande ali, né? Isso. Até porque foi, né, no último jogo, né? Se fosse antes, pelo menos, né? Quando o cara... Isso, e a gente tava praticamente classificado. A gente tava praticamente classificado. Já era 3 pontos de diferença pro Macaé. O Macaé jogava fora de casa contra a Portuguesa, que era o líder, não tinha perdido para ninguém. E o Macaé, a gente já tava aqui naquela que o Macaé já tinha entregado as pontas também, né? E, infelizmente, tudo é propósito de Deus, né? Se não foi daquela vez, a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era
que era passar, né? E era chegar forte na fase principal. E o americano também estava com planejamento do americano era bastante ambicioso. Eles estavam construindo, ainda estão, né? Não terminaram. Então, estão construindo um novo estádio lá deles, uma arena lá que eles estão construindo, um CT que a gente já estava usando lá, né? O CT dos caras imoral, com tudo para um jogador fazer a estrutura top, né, que a gente chama, para dar de tudo para o jogador. E infelizmente a gente não conseguiu o objetivo que era chegar mais longe, né, e conseguir vaga de Copa do Brasil, de brasileiro pro americano, porque era um grupo bastante bom e um time que dava condições dava gosto da gente trabalhar, né? Isso. Questão de clube, Diego. Pós-pandemia, como está o mercado da bola para você aí, né? De repente aí, já tem proposta de clubes, como é que está aí? Cara, eu sempre converso todos os dias com o meu empresário, né? Que acima de ser meu empresário, é um amigo, é um irmão que a gente não só conversa lado profissional, a gente conversa muito a vida pessoal. E eu deixo assim na mão dele, né? Eu confio muito nele, deixo na mão dele, mas antes da pandemia, a gente teve algumas sondagens, né, de times de São Paulo lá, times daqui do Nordeste também, mas aconteceu, infelizmente, né, desse problema aí que atrapalhou, acho que a vida de todos, né, não só dos jogadores. Mas aos poucos está voltando aí e o mercado está começando a mexer de novo. E por enquanto, né, o que eu posso fazer é me cuidar, treinar aqui a parte, né, como eu estou treinando, trabalhando todos os dias para se cuidar e quando isso voltar ao normal, que espero que seja logo, né, a gente tá bem fisicamente e tá preparado para voltar a fazer o que eu gosto, né, que é o meu trabalho. Isso, Diego. A gente sabe que conversa boa, né? Dura pouco, a gente vai se aproximando das 21h50. Eu vou aí agora para a última pergunta do Esportivo na área de hoje. Um programa bastante produtivo. Cara, falando a verdade aqui, né, no nosso programa, é bom conversar com quem entende de futebol. Quando a gente traz um atleta, né, que já é rodado, um cara que já tem experiência em mais alguns clubes, a gente vê a diferença. Porque quando a gente chegar, beleza, é um cara novo que está aí em distância, mas o cara não tem muito assunto para conversar. A gente traz programa, traz um assunto bom, bate-papo também, né, para estar conhecendo aí os meninos. Mas quando é um cara assim, como você, como você está também o Pedro Manta, que a gente trouxe para cá, é sempre um bate-papo bem, né, bem amplo e a pessoa pode usufruir bem mais. O Manta é parceiro, trabalhei com ele no Serra Talhada, né? Um treinador que é renomado aí no futebol e é um cara que entende bastante, né? Acho que o seu programa com ele, você também é um cara que entende bastante, que dá pra ver que é um cara aí, estudado na área. É um programa que fica bastante positivo. Verdade, grande professor Manta, um grande abraço aí para ele, que várias passagens aqui nos clubes de Pernambuco, e eu acho, cara, que ele merecia já estar em uma equipe grande, né? Não que o Afogados não seja grande, mas uma equipe, né, aí de um patamar um pouco maior, para ele estar mostrando o trabalho dele, porque as equipes que ele pega, não é brincadeira, ele pega uma equipe ali totalmente, não vou dizer desestruturada, mas, né, com uma situação complicada, como foi ali até o próprio Afogados, e ele ajustou a equipe de um jeito e eu acho que muitos não conseguiriam fazer. O Manta tem
tem esse lado, né, de o próprio Petrolina, né, que ele subiu da série A2, né, ele subiu para a primeira agora, ano Entrou passado, também, o ele Retrô, né? subiu. O Manta tem esse lado aí de ser um cara que monta times fortes e consegue organizar bastante o time que ele tá. O Petrolina é um exemplo, né, o Retrô nem se fala porque o Retrô deu condições a ele, né, É, mano. de trazer quem ele queria, de o dia a dia, né, o que a gente conversou aí. Mas o Petrolina, até pelo fato, o lado financeiro também, né, de não ter tanta estrutura, e ele conseguiu formar um time forte e subir. Se eu não me engano, eu acho que ele foi campeão, né, com o Petrolina, foi campeão com o Petrolina Isso. e subiu, né. O Manta tem esse poder aí que sempre ficou marcado com ele, de fazer times fortes e conseguir chegar longe. Verdade, cara. Última pergunta para a gente finalizar o programa. Quais os seus objetivos, né, para a atual temporada, quando voltar aí da pandemia? Cara, a gente sempre pensa grande, né? Sempre pensa alto. Quando espero que volte o quanto antes, né? Porque a gente depende disso, a gente vive disso, né? Mas eu tenho focado bastante, a gente conversa bastante, como eu te falei, converso bastante com o meu empresário aí. A gente tem focado bastante pro lado do sul, né? E a gente está esperando aí, vai começar a mexer de novo o mercado. E a gente está esperando aí. E eu creio que devo voltar para o sul quando isso voltar. Não sei se para São Paulo, não sei se para o Rio de novo, não sei se Rio Grande do Sul. Tem aparecido algumas coisas, né? Mas vamos esperar aí. Eu deixo sempre na mão de Deus, né? Para o que Ele colocar na minha vida vai ser bem-vindo e eu deixo sempre nas mãos dele. Mas acredito que eu devo voltar pro Sudeste, pro Sul. Certo, Diego, a gente agradece, né, de antemão a sua participação aqui no nosso programa, um programa bastante produtivo, né? A gente deseja também sucesso aí na sua carreira, né? Deus possa abençoar não só você, mas todos nós aí, o pessoal também que acompanhou a nossa live, para que a gente saia junto, né, dessa pandemia e possa seguir, né, cara, a nossa vida, esse fato aí do vírus que atrapalhou a vida de todo mundo, parou praticamente a vida da pessoa, porque estar em casa não consegue fazer nada, para ser sincero, né? A gente está apresentando aqui, trazendo esse entretenimento, mas também não dá para fazer muita coisa. Então, cara, é isso, né, cara? Só agradecer esse bate-papo de hoje, foi bastante produtivo e espero ter você aqui outras vezes aí em breve, para a gente estar batendo outro bate-papo como esse. Não, com certeza. E agradeço aí a você, todo mundo que assistiu, amigos, pessoal da minha família aí. Estou sempre à disposição aí, sempre que quiser aí, a gente está à disposição e pedir a Deus, né, que essa pandemia acabe logo aí, porque tem sido bastante complicado, acho que para todos, mas a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? Mesmo num problema, a gente tem que olhar as coisas pelo lado bom. Eu acho que a gente deve olhar esse problema aí Falta 16 segundos para acabar a live. como, como um lado que veio para ensinar, né? Ensinar todo mundo a pensar no próximo e eu que agradeço aí a live aí, Grande todo abraço, mundo. E Diego. tamo Valeu.